Olá, boa tarde. Hoje é 17 de 4 de 2025, 17 de abril de 2025. Então, estou sóbrio e lúcido para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Fazendo os vídeos da Palavra de Deus, mostrando as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Não é errado. Isso é bom, né? Isso não é ruim, né? Ver principalmente esses acontecimentos aqui, que é muito forte, é muito sério. Só existiu isso aqui em Israel, deste jeito, dessa maneira. Só em Israel. Se ainda existe, eu não sei, mas existiu isso, foi muito forte, isso aqui que aconteceu. Então o rei Davi não pôde fazer o templo, não foi permitido ele fazer o templo, Deus não permitiu, Deus disse que ele não fizesse, porque Deus não estava de acordo com ele para fazer o templo, ele não podia fazer, ele não poderia fazer, não tinha que fazer, Deus não deixou ele fazer, por quê? Porque ele foi um homem que derramou abundância de sangue, um homem sanguinário, um homem que matou muitos soldados, um homem que tinha uma lança direta, uma espada direta na sua cintura, uma lança direta perto, um escudo, uma coroa na cabeça, vários e vários soldados ao seu redor. Um homem que tinha autoridade, que foi e que era uma criança bastarda, filho de uma outra mulher que Jessé a possuiu, teve um relacionamento. E o pai dele deu uma grande missão a ele, para ser um pastorzinho de ovelhas, cuidar das ovelhas, da água, da comida e cuidar, não deixar nenhuma se perder. Ele tinha essa responsabilidade, para não deixar nenhuma ovelha se perder. Então ele lutava, ele se esforçava, ele guerreava, ele lutava com o leão, com o urso, mas ele não deixava o leão e o urso comer a ovelha. Ele salvava todas as ovelhinhas, ele não queria que nenhuma se perdesse. E também, quando chegasse em casa, o pai dele ia brigar. Ele ia chamar ele de inútil, irresponsável. Aqueles nomes que às vezes a gente pega quando a gente é negligente, né? A gente não faz como se deve fazer. Então o rei Davi tinha essas responsabilidades. Então o rei Davi lutou, pelejou, guerreou. Se você fosse com 80 mil soldados para cima do rei Davi, com espada, lança e escudo, no mínimo 40, 30, 20 mil ficavam mortos. Ou todos. Um com a espada, com a lança, com o escudo, temendo ao Senhor, não estando errado. Os homens venciam. Quem fosse para cima era 30, 20, 10 mil, mas também perderam. Teve vez que morreu 21 mil do exército de Israel, no tempo de Saul. Eu falo assim, mas é porque é muito sério. Naquele tempo os reis tinham um costume, chegava mês tal, tempo tal, você juntava 80 mil soldados, 100 mil, ou muito mais, e ia lutar. E o cara que não lutasse morria mesmo sem lutar. Não quisesse lutar, enfrentar, ele morria sempre. Eles diziam assim, ó, pode me dar um despojo. Aí pegava eles, levava alguns reféns, o resto eles matavam. Aí ninguém queria morrer, tinha que lutar. E o rei Davi fez isso, aí não foi permitido ele fazer o templo. Quem fez foi Salomão. Então ele ajudou com materiais e dando as instruções, como deveria adorar o Senhor, repartindo os levitas, os turnos, cantores. Tudo isso ele foi responsável. E isso foi tão importante que todo o tempo que o rei viveu, o rei Salomão não teve nenhuma guerra, nenhuma peleja. Não sei se os outros territórios sabiam que ele estava adorando, né? 24 horas por dia, temer ao Senhor e respeitado, né? Também tem isso também, entendeu? Então, no 1 Crônica 25, versículo 6, ó, todos estes estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, entendeu? Por isso que eu falei aquela coisa, porque eram os pais e os filhos, tudo adorando ao Senhor. Ou adorava também, ou estava na ponta da espada, na lança também, que o exército sempre estava presente com o rei Davi, né? O rei Davi estava com os capitães do exército, o exército ali, soldado tudo ali, atento para que não entrasse nenhum exército e ferisse a eles, né? Estava tudo em guarda, pastorando. O que fazer? Tinha que, por um medo de morrer na espada e na lança, e por o temor a Deus e por a reverência a Deus, tinha que fazer o melhor, e eles faziam. Todos estes estavam ao lado de seu pai, para o canto da casa do Senhor, com saltério, alaúde e espada, para o ministério da casa de Deus, e ao lado do rei, Asaf, Jerotu e Erma. Você acredita que eles estavam do lado do rei? E o rei lá, já avançado em idade, já próximo assim já de morrer, os seus 80 e poucos anos, 90, 70 e poucos anos, uma coisa assim, que eu
Não lembro aqui a idade do momento. Então, 1 Crônica 25, versículo 7. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 208. Imagine, 208 cantores para adorar dentro do templo em Israel, dentro do templo. Todo mestre no canto, meu amigo. Tem essas pessoas que são muito, muito bom em cantar, seja música secular ou música de Deus, não são bem assim preparados, cantam bem. Do mesmo jeito eram aqueles cantores para Deus. Imagina a adoração como não era. Então as outras nações deveriam saber. Hora dessa está tendo louvor, hora dessa estão adorando ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, hora dessa estão adorando o Deus dele. E tinha as histórias que os deuses deles é que dava vitória a eles. Então se ele está tão adorando assim, então eles respeitavam, eles reverenciavam. E o rei Salomão fazia aliança da acordo e não tinha guerra. Então teve uma sorte, ó, e deitaram a sorte da cerca das guardas, a cesta da guarda igualmente, da guarda. Igualmente, entre eles, ó, tinha a escolha, não, nesse sentido aqui, ó. Assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Acredita? Botou tudo assim no molho, como se pegasse um molho de feijão assim. Um molho de arroz, um molho de milho. Um molho assim. Tanto pequeno como grande. Ó. Então aqui a gente vai escolher quem que vai ser aqui responsável pela guarda. Você pensa que era responsável por guardar e deitaram a sorte acerca da guarda igualmente. Assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Para ficar com a espada e com a lança ao redor do templo. Era isso. Então eles tinham prazer nisso.